Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma videoaula Reconstruindo a História. Hoje nosso tema, formação das monarquias nacionais europeias modernas. O tema principal será o Estado absolutista europeu e suas características, tá? Então hoje nós vamos lidar com as características do Estado absolutista europeu, ok? Muito bem. Vamos então para o nosso primeiro slide. A partir do século X, os reis começaram a deixar de ser figuras quase simbólicas e buscaram conquistar cada vez mais poder, apesar da resistência e das forças dos poderes locais, nobres e da igreja. Ao longo da Baixa Idade Média, vários monarcas europeus ampliaram o número de funcionários e passaram a contar com um exército profissional em seus governos. Assessorados por conselheiros, estabeleciam políticas econômicas, promulgavam leis, determinavam punições aos infratores, decidiam sobre a arrecadação e o uso dos impostos e tributos e procuravam controlar a igreja. Além disso, utilizavam os bens e as riquezas do reino sem separar as finanças pessoais das dos estados. Entre os séculos XV e XVIII, a progressiva intensificação dessa forma de governar e de conduzir as políticas tornou-se característica dos reinos europeus, ficando conhecida como regime absolutista ou antigo regime. Embora buscassem exercer o domínio incontestável absoluto, os soberanos esbarravam em limitações a seu poder. A igreja e as leis consuetudinárias, baseadas na tradição e a força de outros grupos sociais, nobres e burgueses, impunham limites ao monarca. Voltando aqui para mim, então, existe aí um período da história, logo no final do feudalismo, onde os monarcas, tá, eles procuram exercer um poder absolutista, né? Existe sim uma resistência, tá, dos nobres, dos burgueses. Por quê? Porque eles vão perder poder, perder a sua força, né, perante aos assuntos do Estado, tendo um rei absolutista, que não pode ser contestado, tá? Lembrando que os burgueses auxiliaram esses reis subirem ao poder e centralizar esse poder, né, monárquico, justamente porque o sistema feudal não era interessante para o desenvolvimento comercial. Só que daí isso foi evoluindo, e aí os reis começaram a ter esse conceito absolutista, né? Eu mando e você obedece, tá? E ponto final. Não existe contestação. Tá? No século XV ao século XVIII passa a ser o auge do absolutismo. Tá? Obviamente houve limitações, porque os poderosos, a nobreza e a burguesia, que tem recursos financeiros compatíveis, né, a esse tipo de limite, né, da onde até o rei pode chegar com as suas definições absolutas, né? Isso, mesmo assim, esse período se torna o auge do absolutismo, ok? Vamos para o próximo slide poder nos aprofundar um pouco mais. Centralização do poder e absolutismo. O poder absolutista da Idade Moderna tinha uma base social de apoio herdada de longas transformações do feudalismo. De um lado, era apoiado pela nobreza, que dependia do poder real para conter as revoltas no campo e manter seus privilégios na corte, e do outro pela emergente burguesia, que dependia das medidas do rei para manter os negócios. Já os trabalhadores pobres das cidades e do campo continuavam excluídos da política e suas condições de vida permaneceram bastante precárias nesse período, denominado mais tarde Antigo Regime. Para viabilizar o seu poder e garantir o acúmulo de riquezas, os monarcas adotaram diversas práticas econômicas que ficaram conhecidas como mercantilismo. Também investiram na exploração de novos territórios, prática chamada de colonialismo. Voltando para o professor Vanderlei, a ideia é o seguinte:
nada é infinito, né? Aliás, qualquer coisa que você estabelecer se torna infinito. O poder absolutista do rei depende das suas condições financeiras, depende das condições financeiras viáveis do reino. Primeira coisa que ele faz é estabelecer um processo sociopolítico e econômico mercantilista, extremamente comercial. Ele dominando esse contexto social, ele define aonde colocar, né, os burgueses emergentes dentro de um processo monopolista, ou seja, centralizando o comércio de determinados artigos e produtos, né, nas mãos de determinado segmento. Com isso, a coroa consegue acumular riqueza, né, porque toda a comissão, né, desse comércio é da coroa. Em contrapartida, os burgueses também se enriquecem, porque colocam preço no produto que querem. Tá? Então, o primeiro processo, tá? O mercantilismo, ele é estabelecido justamente para promover um acúmulo de riqueza. E quem sai perdendo nisso? O povo. É o povo que paga mais caro, é o povo que paga imposto. Tá? O segundo processo, comentado aqui, é o colonialismo. O que é o colonialismo? Olha, em 1492, Cristóvão Colombo consegue alcançar a América. Obviamente pensando que estava chegando na Índia, né? Ele imaginava que conseguiria percorrer a circunferência total do globo terrestre e alcançar o leste indiano. Só não contava que tinha uma massa de terra bem no meio do caminho. Tanto que quando ele chegou na América, ele imaginava que estava na Índia e chamou os nativos daquele lugar de índios. Independente do conceito se é América ou se é Índia, né, do conhecimento, a ideia é buscar explorar esse novo território, essa nova porção de terra e também, né, os nativos dessa região, levando em consideração que tecnologicamente eles seriam inferiores no quesito da metalurgia, no quesito militar, né, no quesito de utensílios militares, né, dispositivos militares mais avançados. E vamos lá, vamos explorar essa terra. Então, esse processo de exploração de colônias ultramarinas, ou seja, que você precisa atravessar o oceano para alcançar, se chamou colonialismo, ok? Vamos para o nosso próximo slide. Ideias e crenças como bases do absolutismo. Para estabelecer e sustentar regimes absolutistas, os monarcas precisaram do apoio dos nobres, da burguesia e do clero, e da submissão do conjunto da população. Alguns historiadores destacam que, desde a formação das monarquias medievais, o poder dos monarcas era considerado sagrado. Os reis absolutistas teriam se aproveitado dessas antigas crenças para reforçar ainda mais sua autoridade. Precisaram também de teorias que justificassem o seu poder e que defendessem a ideia de que somente um rei forte poderia solucionar o problema da sociedade. Esses pensadores ficaram conhecidos como teóricos do absolutismo. O precursor desses teóricos foi o florentino Nicolau Maquiavel, que nasceu em 1469 e morreu em 1527. Autor de O Príncipe e da ideia de que o Estado é mais importante que os indivíduos, para Maquiavel, somente um rei dotado de poderes absolutos poderia superar os conflitos políticos e construir um Estado unificado centralizado. Então, voltando aqui para o professor, o contexto social tem que ser montado toda uma ideia, toda uma cultura, né, para que o rei continue sendo, né, um indivíduo supremo, que a contestação de suas ações sejam muito pequenas, né, e de fácil manipulação. Para isso, para se montar uma cultura, você precisava de teorias que explicassem, né, à população o motivo, né, de existir um monarca e o motivo dele ter poderes absolutos. É aí que surgiu os teóricos do absolutismo, né? Sendo, vamos dizer assim, o principal deles, Nicolau Maquiavel. Tá? As suas obras são lidas e estudadas
por políticos da atualidade. É uma obra que expressa uma maneira de você atuar dentro, né, do poder político e conseguir explorar o povo, né, de uma forma que você consiga encaixar a sua vontade como poderoso, né, como supremo, né, suprimindo a vontade do povo e mesmo assim o povo sendo tolerante, tá? Então são obras que são lidas até hoje. Vamos ver mais alguns teóricos do absolutismo. Vamos para o próximo slide. Na Inglaterra, Thomas Hobbes, que nasceu em 1588 e morreu em 1679, publicou o livro Leviatã, defendendo a ideia de que a tendência natural da sociedade é permanentemente o conflito de todos contra todos. Somente um acordo ou um contrato entre o rei e a sociedade formaria um Estado forte, que impediria os abusos e elevaria a sociedade uma sociedade mais equilibrada. Tá? Vamos voltando aqui para mim, para comentar um pouco sobre Thomas Hobbes. A ideia dele é o seguinte, que o ser humano, ele nasce mal. Ele vai querer levar vantagem sobre todo mundo, ele vai querer, através do conflito, buscar benesses para si mesmo, e a ideia é que um poder centralizado, tá, de um rei, né, ou de um monarca com poderes divinos, né, vamos dizer assim, seria aquele que conseguiria colocar equilíbrio dentro de uma sociedade conflituosa, permanentemente conflituosa, tá? Então essa é a ideia de Thomas Hobbes, por isso do poder supremo do monarca, tá? Vamos voltar para o slide para conversarmos agora a respeito de Jacques Bénigne Rousseau. Na França, Jacques Bénigne Rousseau, que nasceu em 1627 e morreu em 1704, defendeu a origem divina do poder real em sua obra política, segundo a Sagrada Escritura. Para ele, Deus atribuía o poder político aos monarcas, conferindo-lhes autoridade ilimitada e incontestável. Como o poder do rei derivava diretamente de Deus, era sagrado e superior a qualquer outro poder terreno. Voltando aqui para a ideia do absolutismo total, né? Se o poder do rei, do monarca, vem de Deus, quem poderia contestar a vontade do Criador? Não existe possibilidade, não é? Então essa é a ideia. Então essas teorias eram colocadas para a população que não tinha outra opção a não ser naquele momento assimilar essa informação, né, e ser tolerante a respeito disso. Vou ser súdito mesmo. Eu nasci pobre, vou morrer pobre, vou morrer súdito, vou ter que obedecer o rei. Tomara que a minha vida melhore um pouquinho em algum momento. Tá? Essa que era a ideia. Tá bom? Vamos dar uma aprofundada agora na cultura e sociedade dos estados absolutistas, então vamos para o próximo slide. Do ponto de vista cultural, os governos absolutistas impuseram uma religião oficial e uma língua comum aos seus reinos. Os idiomas vulgares foram regulamentados pelas primeiras gramáticas, a Espanha em 1492 e a França em 1529, tá? Isso significa que esses países passaram a ter a sua língua, né, oficial, a língua vulgar, né? A Espanha passou a ter o espanhol falado, né, de forma oficial em 1492 e a França tendo o francês falado de forma oficial em 1529. Ao traduzir a Bíblia, Martinho Lutero também contribuiu para organizar a língua alemã. Uma série de regras de comportamento foi criada nas cortes europeias, a fim de distinguir a nobreza dos demais grupos sociais. As normas de etiqueta eram tidas como sinal de vida civilizada, em oposição ao comportamento do povo, considerado rústico e atrasado.
A maneira de sentar-se à mesa, falar, gesticular, vestir-se, tudo era muito controlado por meio das regras de civilidade. Alguns intelectuais, como filósofos, cientistas e poetas, beneficiados com o desenvolvimento e o enriquecimento de núcleos urbanos, apoiavam essas regras. Eles acreditavam que era necessário civilizar as pessoas que se comportavam de forma iletrada e inculta. Assim, atribuíam aos soberanos absolutistas a responsabilidade pelo renascimento da civilização, que teria declinado durante a Idade Média. Para a população que não acompanhava diretamente esse movimento, ficou a impressão de que os progressos culturais e científicos observados na época eram proporcionados pelos monarcas. Isso só reforçava o poder da realeza. Voltando aqui para mim. Então, a ideia era de que se você tinha uma educação regrada, né, como a nobreza tinha, você era civilizado. Agora, se você não tinha condições financeiras de estudar, de acompanhar esse processo de evolução, de conduta moral estabelecida pela nobreza, você era um rústico, você era uma pessoa atrasada, você era uma pessoa inculta, tá? Então isso era colocado dentro da cultura do absolutismo, tá? Esses são os conceitos finais relacionados com o sistema absolutista, tá? Nós não vamos entrar agora em conceitos do absolutismo francês, do absolutismo inglês, né? Do absolutismo espanhol, do absolutismo português. Esses são contextos para uma outra aula. Aqui é só e simplesmente o conceito do absolutismo geral, como um todo. E era dessa forma que era instruído o absolutismo naquela época, ok? Aqui finalizamos a nossa aula. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.